Mãe, a senhora não tem mais condição de ficar aqui sozinha. Essa casa tá valendo bem e eu preciso desse dinheiro. A senhora vai morar com a gente. O Gilmar disse isso sentado na minha mesa da cozinha, com um papel na mão que eu não tinha pedido para ele trazer. Proposta de compra. 240 mil reais. Já tinha corretor, já tinha comprador, já tinha tudo. Só faltava eu assinar como se eu fosse detalhe da minha própria vida. 53 anos nessa cozinha. O fogão a lenha do seu dito no canto de sempre. E meu filho me olhando como se a casa já fosse dele e eu fosse problema que precisava de endereço. Mas ele não sabia de uma coisa, que eu não ia assinar nada. E que o que eu fiz em vez disso, pouquíssima gente fala sobre essa opção. Então hoje eu vou contar. Meu nome é Neuza Bonfim Cardoso. Tenho 87 anos. E essa casa está no meu nome. Fiquei olhando para o papel na mesa por um tempo. Depois olhei para o Gilmar, 58 anos, o mesmo jeito do pai de encolher os ombros quando está desconfortável, mas diferente do pai no que importava, porque o seu dito nunca teria sentado nessa mesa com papel de corretor na mão. Depois, olhei para o fogão a lenha que o seu dito tinha trazido de Serrinha quando viemos para a Feira de Santana em 72. Eu, com 34 anos, ele com 40, o Gilmar de 5 e a Luciana de 2, agarrada no meu colo o tempo todo, porque era criança que não largava a mãe. Esse fogão tinha atravessado 200 quilômetros numa carroceria de caminhão e 53 anos de uso. Não ia a lugar nenhum. Não vou assinar, eu disse. O Gilmar franziu a testa. Mãe, não vou assinar e não vou morar com você. Dobrei as mãos em cima da mesa. Pode levar o papel de volta para o corretor. E lembrei do seu dito naquela mesma cozinha, numa tarde de 1972, a primeira tarde na casa nova, acendendo o fogão a lenha pela primeira vez e dizendo: Neuza, esse fogão vai durar mais que a gente. Eu disse que ele estava exagerando. Ele disse que marceneiro sabe de coisa que dura. Tinha razão. Sobre o fogão e sobre outras coisas. Voltei ao agora. O Gilmar tinha aquela expressão de filho que não esperava resistência e que não sabe o que fazer quando encontra. A senhora vai pensar melhor, ele disse levantando com o papel. Já pensei, eu disse. Pode ir. Depois que o Gilmar foi embora, fiquei sentada na cozinha por um tempo que não sei dizer quanto foi. A casa estava quieta do jeito que fica quando a gente fica sozinha de verdade. Não o silêncio de quando alguém saiu, mas vai voltar, mas o silêncio de quando a gente precisa pensar e o pensamento precisa de espaço. O ventilador de teto da sala rangia devagar. Lá fora, o calor de junho em Feira de Santana, aquele calor seco do semiárido que não pede licença, entrava pela janela da cozinha com aquele cheiro específico de cidade do interior baiano, que mistura poeira e mangueira e forno de padaria que fica a 2 ruas. Fui até o quintal. A mangueira do seu dito estava lá como sempre, plantada em 72 quando chegamos, 53 anos de raiz fincada nessa terra, copa larga que fazia sombra até na metade do quintal. Sentei no banco de cimento que o seu dito tinha construído em volta do tronco. Construiu com as próprias mãos, marceneiro que era. Disse que banco de cimento em volta de mangueira velha é lugar de tomar decisão importante. Fiquei ali pensando. A Ivanete não queria eu na casa deles. Isso eu sabia sem precisar ser dito. Sabia pelo jeito que ela me recebia nas visitas, aquela cortesia medida de nora que faz o mínimo e sorri no exato ângulo certo para ninguém poder reclamar. O quarto de hóspedes que ela chamava de academia. A minha presença permanente naquele espaço seria tortura para mim e para ela. E eu preferia confessar isso em voz alta, a fingir que não era verdade. A Luciana estava em Salvador faz 2 anos, sem dormir uma noite aqui. Concordava com o irmão sobre o asilo de longe, pelo telefone, com aquela facilidade de quem resolve o problema alheio sem precisar viver a consequência. E eu tinha 87 anos, aposentadoria de R$ 1.800, casa quitada, e um filho com quase R$ 60 mil de dívida com fornecedor que havia decidido que a solução para a dívida dele passava pelo endereço da minha vida. Na manhã seguinte,
A dona Generosa bateu na janela da cozinha às 7h30, como faz toda manhã. 2 batinhas rápidos, que é o jeito dela de dizer bom dia sem invadir. Abri. Ela estava do lado de fora com a expressão de quem já sabe que tem coisa diferente, mas está esperando ser contada. O Gilmar veio ontem, ela disse. Não era pergunta. Veio, com papel. Com papel de corretor. Ela ficou quieta por um momento. Entra aqui que eu faço café. Fui pela porta dos fundos até a casa dela, que eu conheço como a minha própria faz quanto tempo não sei dizer. Cada rachadura na parede, cada cheiro de cada cômodo. Sentamos na cozinha dela com o café e eu contei tudo. Ela ouviu sem interromper, que é jeito raro de ouvir que só quem respeita de verdade consegue. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Quanto ele deve? Ela perguntou. Quase 60 mil. E acha que 240 mil da sua casa resolve 60 mil de dívida dele. Acha. E o resto? Não perguntei. Não é da minha conta o que ele faz com o resto, desde que o resto não seja a minha casa. A dona Generosa tomou um gole de café. Ficou olhando pela janela para o quintal dela, que dava para o meu quintal pelo fundo. A mesma mangueira vista de outro ângulo, que era uma imagem que eu achava bonita, porque mostrava que a mesma coisa pode ter faces diferentes dependendo de onde você está. Neuza, ela disse, você sabe que a dona Fátima do número 42 está dormindo na casa da filha desde que o apartamento dela foi vendido? Olhei para ela. O proprietário vendeu, ela teve que sair, a filha deu um quarto, mas não é situação que funciona para nenhuma das duas. A dona Generosa colocou a xícara na mesa. Ela me falou semana passada que se tivesse lugar pagava aluguel mesmo. Fiquei quieta. Olhei para o café. Olhei para o quintal. Pensei nos 2 quartos vazios da minha casa. O do Gilmar que virou depósito. O da Luciana que continuava arrumado porque eu não conseguia usar quarto de filho como depósito. Tem mais gente assim? Eu perguntei. Tem. A Zélia do Tomba, aquela que trabalhava no cartório do centro, tá num quarto de pensão porque a filha foi embora para Aracaju e levou os móveis junto. Ela me olhou. Essas mulheres precisam de lugar, Neuza. Voltei para minha casa pensando. Trabalhei 28 anos como cozinheira do restaurante popular do centro. Aprendi que cozinha que funciona é cozinha que tem organização. Não precisa ser grande, não precisa ser cara, precisa ter cada coisa no lugar certo e cada pessoa sabendo o que faz. Casa não era diferente de cozinha nisso. Sentei na minha cadeira, peguei o celular. O mesmo Samsung básico que o Gilmar tinha comprado para mim 2 anos atrás e que eu aprendi a usar porque não há ferramenta que uma mulher de 87 anos não aprenda a usar quando precisa. E abri o grupo da Igreja Nossa Senhora da Conceição, do bairro Brasília. 73 membros. Gente que eu conhecia de missa, de festa junina, de velório, de batizado. Gente do bairro. Digitei devagar, com aquela atenção de quem ainda não é rápida no teclado, mas é precisa. Quem precisar de quarto em casa boa no bairro Brasília, me liga. Tenho condições a combinar. Mandei. Coloquei o celular na mesa e fui fazer almoço. Em 48 horas, recebi 6 respostas. A primeira era um rapaz de 30 anos querendo dividir aluguel. Não era o que eu procurava. Expliquei gentilmente. Ele entendeu. A segunda era uma mulher de 40 e poucos que queria para a filha estudante. Também não. A terceira foi a dona Fátima. Dona Neuza, eu sou a Fátima do 42. A Generosa me falou de você. Posso ir tomar um café? Pode vir amanhã às 10, eu disse. A quarta foi a Zélia, voz mais baixa, aquela precisão de quem escolhe cada palavra. Vi sua mensagem no grupo. Sou a Zélia. Trabalhei no cartório do centro 30 anos. Estou num quarto de pensão no Tomba, desde que minha filha foi embora. Posso conversar? Amanhã às 4, depois da dona Fátima que vem às 10, eu disse. Desliguei. Peguei o celular de volta e olhei para o grupo. A mensagem tinha 73 visualizações. Foi então que o Gilmar ligou. Mãe, você mandou mensagem no grupo da igreja. Mandei. Falando de quarto. Falei.
Silêncio do lado dele. Mãe, eu não consinto. Gilmar. Falei com aquela voz de cozinheira que aprendi em 28 anos de restaurante. Voz que não grita, mas que todo mundo ouve. Essa casa está no meu nome. Você não tem o que consentir aqui. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, a gente vai conversar sobre isso. Pode conversar, eu disse. Mas a conversa não muda a escritura. Desliguei. Fui até o fogão a lenha, coloquei lenha, acendi. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa com as mãos enquanto o pensamento assenta. Fiz canjica, que é o que eu faço quando preciso pensar, porque canjica mexe devagar e obriga a ficar parada do lado esperando. Na manhã seguinte, a dona Fátima chegou às 10 em ponto. 73 anos, cabelo branco curto, aquele jeito de ex-professora que entra num ambiente e avalia tudo em 10 segundos sem parecer que está avaliando. Sentou na sala, aceitou o café, olhou em volta com aquela atenção discreta. Você foi professora há quanto tempo? Eu perguntei, antes de qualquer outra coisa. Ela me olhou com um sorriso. 32 anos. Como você soube? Professora, olha para a sala de aula igual você olhou para essa sala, inventariando. Ela deu uma risada. E cozinheira cheira o ambiente antes de sentar. Você fez isso quando eu entrei. Fiz. Servi mais café. Então a gente já se conhece o suficiente. Contou a situação dela em 15 minutos diretos. Apartamento no bairro Cidade Nova, onde morava há 11 anos. Proprietário vendeu sem aviso de 90 dias adequado. Ela foi para a casa da filha no Capuchinhos. Filha com 2 filhos pequenos e marido em apartamento de 2 quartos, onde a dona Fátima dormia no sofá da sala faz 3 meses. Tenho aposentadoria de professora municipal, ela disse. R$ 2.200, pago aluguel. Não é aluguel, eu disse. É contribuição. R$ 300 por mês para o fundo da casa. Reforma quando precisar, conta quando apertar. Ela ficou me olhando. Só 300? Só. Mas em troca você faz parte da casa. Não é pensão, é convivência. Ela ficou quieta por um momento. Posso ver o quarto? Mostrei o quarto da Luciana. Janela para o quintal, a mangueira visível, banheiro no corredor. Ela ficou na janela olhando para a árvore. Essa mangueira é do seu dito? Ela perguntou. A dona Generosa devia ter contado. É. Plantou quando chegamos. Ela ficou olhando. A minha mãe tinha uma mangueira no quintal em Amélia Rodrigues. Quando vendemos a casa depois que ela morreu, fiquei pensando na árvore. Virou para mim. Topo. Às 4 da tarde chegou a Zélia. Diferente da dona Fátima, em quase tudo, mais baixa, cabelo ainda com fios escuros misturados no branco. Aquele jeito de ex-funcionária de cartório que mede cada palavra porque aprendeu que palavra mal medida gera problema. Separada. Não viúva. Filha em Aracaju que foi embora com os móveis e com a ideia de que a mãe ia se virar. Quanto tempo você está na pensão? Eu perguntei. 7 meses, ela disse sem rodeio. Paredes finas, barulho de madrugada, banheiro compartilhado com 4 pessoas. Tenho aposentadoria de R$ 1.600. A pensão custa 600. Sobra pouco. 300 de contribuição aqui, eu disse. E banheiro só seu. Ela me olhou com aquela expressão de quem está verificando se está ouvindo direito. Banheiro só meu. O quarto dos fundos tem banheiro próprio. Levei ela para ver. Janela para o quintal, banheiro com azulejo antigo, mas limpo e funcional. Aquela luz de tarde que entrava direta. Zélia ficou parada no meio do quarto por um momento. Olhou para o banheiro. Olhou pela janela. Olhou para mim. Quando posso me mudar? Quando quiser, eu disse. Mas antes a gente senta na cozinha e combina tudo escrito. Às 3 ficamos na cozinha até às 7 da noite. Eu, a dona Fátima e a Zélia, com café e o restinho da canjica que eu tinha feito na véspera. E combinamos cada coisa em voz alta enquanto a dona Fátima escrevia porque tinha letra clara de professora. Quem faz o quê? Quem sabe os remédios de quem? Quem aciona quem em emergência de madrugada. Cada uma cozinha uma refeição por semana.
Despesa de mercado dividida em 3. Silêncio respeitado. Visita avisada. Quando a dona Fátima terminou de escrever, leu em voz alta. A Zélia ouviu. Eu ouvi. Assina, eu disse. As 3 assinamos. Dobrei o papel, coloquei na gaveta da cozinha onde eu guardo documento importante, do lado da escritura da casa, e servi mais café. Quando vocês se mudam? Eu perguntei. Semana que vem, a dona Fátima disse. Semana que vem, a Zélia confirmou. Fui até o fogão a lenha, coloquei mais lenha, acendi. Tinha 87 anos, 2 quartos que iam deixar de ser vazios, e um filho que ainda não sabia o que estava por vir. Mas ele ia saber. Na semana seguinte ao combinado, a Ivanete ligou. Não o Gilmar, a Ivanete. O que me disse que ela tinha visto a mensagem no grupo da igreja antes de contar para o marido, e que agora estava ligando por conta própria com aquela iniciativa de Nora que age pelos bastidores enquanto o marido age pela frente. Dona Neuza. A voz dela tinha aquela cordialidade medida de sempre. Fiquei sabendo que a senhora vai receber pessoas em casa. Vou. O Gilmar não sabe. O Gilmar vai saber quando precisar saber. Silêncio. A senhora acha prudente, com 87 anos, receber estranhas em casa? A Ivanete. Falei com cuidado, com aquela calma que 28 anos de cozinha industrial ensinaram. Quando a situação aquece, a cozinheira boa abaixa a chama, não aumenta. Quando o Gilmar e eu conversamos sobre a venda da casa, alguém me perguntou se eu achava prudente assinar um papel de corretor que apareceu na minha mesa sem aviso. Ela ficou em silêncio. Então prudência é assunto que cada um resolve no próprio terreno, eu disse. Boa tarde. Desliguei. Na quinta-feira, a dona Fátima se mudou de manhã. A filha trouxe de carro 2 malas e 3 caixas, com aquele alívio discreto de filha que estava com remorso do sofá, mas não sabia como resolver. Quando a filha foi embora, a dona Fátima ficou parada no meio do quarto da Luciana por um momento, olhando pela janela para o quintal. Tá bem? Eu perguntei. Tô chegando, ela disse. É diferente de tá bem, mas tô chegando. Entendi. Tinha feito a mesma diferença quando o seu dito morreu, entre estar bem e estar chegando a um jeito novo de estar. No sábado, a Zélia chegou com uma mala e uma caixa pequena, toda a vida que sobrou depois de 7 meses de pensão. Entrou, foi direto para o quarto, organizou em silêncio e quando saiu para a cozinha tinha aquela expressão de mulher que está testando se o chão é firme antes de pisar com o peso todo. Café? Eu perguntei. Com muito prazer, ela disse. E foi assim que começou. Nos primeiros dias, as 3 fomos nos encontrando na cozinha em horários que foram se ajustando naturalmente. Café das 7h30 que ninguém combinou, mas que as 3 apareciam, almoço que às vezes era junto e às vezes cada uma no seu tempo, tarde que era livre. A dona Fátima tinha consulta de fisioterapia nas terças no posto de saúde do bairro Brasília. A Zélia ia à missa todo domingo na igreja Nossa Senhora da Conceição, a mesma do grupo de WhatsApp, o que criou aquela situação específica de quando você manda mensagem num grupo e depois encontra as pessoas pessoalmente e precisa decidir se menciona ou não menciona. Eu continuava com meu ritmo de sempre, mercado na segunda de manhã, terço na quarta, à tarde na igreja, grupo de bordado que eu tinha entrado no ano anterior e que se reunia na casa da dona Erotildes toda sexta. Em julho, na primeira sexta-feira depois que as 2 tinham se mudado, as 3 jantamos juntas pela primeira vez, sem que ninguém tivesse proposto que isso fosse virar hábito. Foi acontecendo. Eu estava fazendo vatapá porque era sexta, e sexta é dia de peixe, no meu calendário desde que me entendo por gente. A dona Fátima estava na cozinha lendo jornal e começou a ajudar a descascar camarão sem ser pedida. A Zélia apareceu com aquele jeito de quem quer ajudar, mas não sabe se é bem-vindo, e eu disse que podia pegar os pratos. Jantamos as 3 na mesa da cozinha com o fogão a lenha apagado do lado, o ventilador de teto girando e aquela conversa de primeira refeição juntas que vai devagar e vai fundo ao mesmo tempo, porque mulher que já viveu muito não perde tempo com superfície quando tem jantar à frente. A dona Fátima perguntou do seu dito. Eu contei.
marceneiro de Serrinha, homem que construía coisa para durar, que tinha morrido numa quarta-feira de manhã em 2013 sem dar aviso. A Zélia perguntou do casamento dela. Não o meu, o dela. Contou que o marido tinha ido embora quando a filha tinha 12 anos, que ela tinha criado sozinha, que a filha tinha ido embora também, mas de outro jeito. Pelo menos o seu foi embora por escolha. A dona Fátima disse sobre o marido da Zélia. O meu foi por doença. Cada uma carrega diferente. Carrega, a Zélia concordou. Mas carrega. Fiquei ouvindo as duas e pensando que era exatamente isso que eu tinha precisado, sem saber que precisava. Não cuidado, não enfermagem, não musicoterapia toda quarta. Conversa. Mulher que carregou coisa e que sabe o peso do que a outra carrega, sem precisar explicar. O Gilmar apareceu numa tarde de julho sem avisar. Entrou pelo portão, que eu sempre deixo aberto durante o dia, e parou na entrada da sala quando viu a dona Fátima na poltrona lendo, e a Zélia na mesa fazendo palavra cruzada. Ficou parado por um segundo com aquela expressão de quem chegou para uma situação que não estava no roteiro. Mãe! Veio até a cozinha onde eu estava, voz baixa. O que é isso? É minha sala, eu disse, sem tirar os olhos do fogão onde o feijão estava no ponto. Com pessoas que moram aqui. Você não me avisou que elas já tinham se mudado. Você não me avisou que tinha corretor. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, preciso conversar com você a sério sobre essa situação. Pode conversar, eu disse, mas hoje não. Hoje é dia de feijão e eu não largo feijão no ponto para conversar sobre situação. Ele foi embora sem jantar. Naquela noite, as três ficamos na varanda depois do jantar. Cadeira de plástico, o calor de julho que em Feira de Santana é seco e que de noite fica suportável, a mangueira do quintal escura contra o céu claro. A dona Fátima estava com o crochê. A Zélia estava com o celular. Eu estava com o terço. Ele vai voltar com reforço, a Zélia disse, sem levantar os olhos do celular. Vai, eu concordei. Você tá preparada? Passei uma conta do terço. Tô rezando justamente para isso. A dona Fátima deu uma risada baixa. Então tá preparada. Agosto chegou com aquele calor seco que Feira de Santana tem quando a estação seca está no pico. Sol que pesa, poeira fina no ar, aquela sensação de que o mundo inteiro está esperando a chuva que ainda não veio. Eu estava bem. Melhor do que tinha estado em muito tempo, que era coisa que eu percebia de manhã quando acordava e a casa já tinha barulho de gente, café coando, cadeira raspando, a dona Fátima assoviando aquela musiquinha que ela assobiava sem perceber quando estava de bom humor. Barulho de casa viva é diferente de barulho de televisão ligada para fazer companhia. São completamente diferentes e a gente só entende a diferença quando deixa de ter um e passa a ter o outro. Mas o Gilmar estava se movendo. Eu sentia isso sem precisar de prova. Da mesma forma que cozinheira sente quando panela está chegando no ponto antes de ferver, antes de qualquer sinal visível. Na segunda semana de agosto, a Luciana ligou de Salvador. Mãe. A voz dela tinha aquela cautela de filha que está ligando depois de reunião com o irmão. O Gilmar me contou da situação. Imagino o que ele contou. Ele está preocupado, mãe, com pessoas estranhas dentro de casa. Luciana. Sentei na cadeira da cozinha. Você sabe há quanto tempo a dona Generosa toma café comigo toda manhã? Não sei. 26 anos. Ela também era estranha um dia. Pausei. Estranho é pessoa que você não conhece ainda. Não é categoria permanente. Ela ficou em silêncio por um momento. E se uma delas te der problema? Se sumir com alguma coisa? A dona Fátima foi professora municipal 32 anos. A Zélia trabalhou no cartório do centro 30 anos. Olhei para o combinado dobrado na gaveta. Mas principalmente, eu tenho tudo escrito e assinado. Sua preocupação é legítima, filha. A solução que você e o Gilmar propõem é que não é. Ela ficou quieta por um tempo longo. Você vai vir me ver algum dia? Eu perguntei. Vou, mãe. Não em data comemorativa, de visita. Silêncio. Setembro, ela disse por fim. Setembro eu vou. Desliguei sem saber se ela ia cumprir,
mas ela tinha dito. Era começo. E lembrei de uma tarde de 1998, quando o seu dito ainda era vivo e a Luciana tinha uns 30 anos e vinha toda mês para a feira. Ficava o fim de semana, dormia no quarto dela, comia na mesa da família, saía com as amigas do bairro. A casa tinha aquele barulho de filho que voltou, diferente de filho que visita, de filho que voltou. Depois ela foi ficando em Salvador. O mês foi virando 2 meses. 2 meses foi virando visita de Natal foi virando ligação de domingo. A gente perde os filhos devagar, não de uma vez, e a perda devagar é mais difícil de nomear. Voltei ao agora. O fogão a lenha estava frio. Era tarde e eu não ia acender para fazer nada, mas fui até ele assim mesmo. Coloquei a mão na pedra fria, que era gesto que eu fazia às vezes, sem razão prática, só para sentir que estava lá. O gatilho veio numa quarta-feira de manhã. A Zélia chegou na cozinha com o celular na mão e aquela expressão de quem leu alguma coisa e não sabe bem como entregar. Dona Neuza. Colocou o celular na mesa, tela virada para mim. O Gilmar mandou mensagem no grupo da igreja. Peguei o celular. Li. Era mensagem pública, no grupo dos 73 membros, assinada pelo Gilmar Cardoso. Peço atenção aos membros da comunidade. Minha mãe, Dona Neuza do número 48, está recebendo pessoas em casa em situação que a família não autorizou. Por favor, não respondam ao anúncio dela sem conversar comigo antes. Estamos cuidando da situação. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. A Dona Fátima tinha chegado na cozinha também. Estava lendo por cima do meu ombro. Ele usou o grupo da igreja, ela disse, com aquela precisão de professora que identifica a jogada antes de nomear. Usou, eu concordei. Para desautorizar você na frente da comunidade. Para isso. Fiquei quieta por um momento. Pensei no seu dito, homem que quando tinha problema com o vizinho, ia até o vizinho pessoalmente, olho no olho, sem envolver ninguém que não precisava ser envolvido. Marceneiro não resolve defeito de porta mandando bilhete pro bairro, ele dizia. Vai lá e conserta. Peguei o celular, digitei no grupo devagar com aquela precisão de 87 anos que não tem pressa, mas não erra. Bom dia a todos. Sou a Neuza do 48. A casa de que meu filho fala está no meu nome desde 1972, quitada, escriturada. Tomei minha decisão com cabeça boa e coração tranquilo. Quem quiser tomar um café e conhecer, sabe onde me achar. Mandei. Em 10 minutos recebi 12 respostas de membros do grupo. A maioria emoji de coração, 2 comentários de apoio e uma resposta da dona do número 60 que dizia: Neuza, sempre soube que você era mulher de juízo. Deus abençoe. A Zélia estava com os olhos marejados, não de tristeza, daquele tipo específico de emoção que vem quando você vê alguém fazer com dignidade o que você queria ter conseguido fazer na sua própria situação. Como a senhora faz isso? Ela disse. 28 anos de cozinha industrial, eu disse. Quando a cozinha esquenta, quem perde a calma queima a comida. Quem mantém a calma serve o almoço. Naquela tarde, Renato, o padre Renato da Igreja Nossa Senhora da Conceição, homem de uns 50 anos que conhecia o bairro há 2 décadas, me ligou. Dona Neuza, viu o ocorrido no grupo. Quero que a senhora saiba que a igreja não se posiciona sobre assunto de família, mas se precisar de apoio, pode contar. Obrigada, padre. E Dona Neuza, a sua mensagem foi muito bem colocada. Desliguei com aquela sensação de terreno firme embaixo do pé. Na manhã seguinte, o Gilmar ligou. Mãe, a gente precisa resolver isso de uma vez. Vou levar o Adriano, o cunhado que tinha feito direito, e a Luciana tá vindo de Salvador, sábado de manhã. Pode vir, eu disse. Vou fazer cuscuz. Silêncio. Cuscuz. Reunião em casa precisa de café da manhã. Sempre foi assim. Desliguei. Fui avisar a Dona Fátima e a Zélia. Sábado, eu disse. A Dona Fátima fechou o jornal. Estamos aqui. Podem ficar na sala, eu disse. Não precisa ir para lugar nenhum. Essa é a casa de vocês também. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo.
porque você também conhece o que é ter 80 e tantos anos de vida e ser tratada como problema a ser resolvido. Deixa um like para que mais mulheres vejam que existe saída que ninguém está contando. Se inscreve no canal para nunca esquecer do seu valor. E clica em Ripar. É um botão aqui perto do like, e apertar ele ajuda muito o canal a crescer. Me conta nos comentários. Você já foi tratada como problema por quem deveria te proteger? Escreve aí. E prepara o coração. Agora vem a virada. Na sexta-feira, antes do sábado marcado, acordei às 5 da manhã. Não de preocupação, de planejamento, que são coisas diferentes e que só quem já viveu muito consegue distinguir de madrugada. Preocupação acorda a gente com aperto. Planejamento acorda a gente com lista. Levantei, fui até a cozinha, acendi o fogão a lenha. A lenha pegou rápido, estava bem curada, jeito que o seu dito tinha me ensinado a escolher. Madeira que não tem umidade e que pega limpo. Fiz o café do dia e fui sentando na minha cadeira com o bloco de papel. Escrevi o que precisava ter na mesa no sábado. Escritura da casa, extrato bancário do mês, mostrando contas pagas e sobra. O combinado assinado pelas três. 3 documentos, simples, concretos, irrefutáveis. Depois escrevi o que eu sabia que o Gilmar ia dizer. E do lado de cada argumento, escrevi a resposta. Não para usar como roteiro, para organizar o pensamento. Cozinheira boa não improvisa o cardápio na hora do serviço. Planeja antes. Quando a dona Fátima apareceu na cozinha às 7h30, com o cabelo penteado e aquela expressão de professora que sabe que tem coisa importante hoje, eu já tinha o cuscuz no vapor. Você dormiu? Ela perguntou. Dormi bem, acordei cedo. Eu dormi mal, ela admitiu, servindo o café. Fiquei pensando no que o filho dela vai dizer. O que ele vai dizer eu já sei, eu disse. O que importa é o que vou responder. A Zélia chegou na cozinha logo depois, mais quieta que o normal. Aquela quietude de quem está guardando energia para a hora certa. Dona Neuza, ela disse, sentando. Você quer que a gente fique na sala ou no quarto? Na sala, eu disse. Vocês moram aqui. Sala é de quem mora. Ela assentiu. A dona Fátima também. Naquela manhã, antes da reunião, fui até a casa da dona Generosa. Ela abriu a porta antes de eu bater. Tinha me visto vir pelo quintal. Amanhã é o dia, ela disse. É hoje, eu corrigi. Sábado já chegou. Entrei, sentei, tomei mais um café. O segundo do dia, mas em casa de dona Generosa, café é diferente porque ela coloca canela. Hábito que ela trouxe de Itaberaba, onde nasceu, e que eu nunca adotei, mas que na casa dela combina. Você tá com medo? Ela perguntou. Não. Pensei por um segundo. Tô com atenção, é diferente. É. Ela colocou a xícara na mesa. Neuza, você sabe que se precisar, eu entro pela porta dos fundos sem ser chamada. Sei, sorri. Por isso não chamei antes, para você entrar na hora certa sem combinar. Ela deu aquela risada dela, curta, de quem entendeu a lógica. 79 anos do meu lado, 43 de vizinhança, e você ainda me surpreende. Boa vizinha não surpreende quando é esperada, eu disse. Surpreende quando é necessária. Voltei para casa às 10h30. O Gilmar chegou às 11 em ponto com a Ivanete. Ela que eu não tinha sido avisada que viria, mas que não me surpreendeu. Atrás deles, o Adriano, cunhado de 40 e poucos anos com expressão de homem que preferia estar em outro lugar, mas que foi arrastado pela irmã. E a Luciana, de mala pequena, tinha vindo de Salvador de manhã cedo, o que significava que tinha pegado o primeiro ônibus, o que significava que o Gilmar tinha convencido que era urgente. Entraram. Pararam na sala. A dona Fátima estava na poltrona com o jornal. A Zélia estava na cadeira de palhinha com a palavra cruzada. As duas levantaram os olhos para o mesmo tempo, não com hostilidade, com aquela presença tranquila de quem está em casa e sabe que está. Gilmar olhou para as duas. Olhou para mim. Mãe, pode pedir para elas. Não, eu disse. Senta. Tem cuscuz. Sentamos todos à mesa da cozinha. Gilmar, Ivanete, Adriano e Luciana de um lado, eu do outro, a dona Fátima e a Zélia nas pontas, porque a mesa era comprida o suficiente.
O cuscuz estava no centro com manteiga e queijo coalho, café na garrafa térmica, copo de suco de caju que a Zélia tinha feito de manhã porque tinha visto caju amadurecendo no quintal da Dona Generosa e pedido um cacho. Gilmar ficou olhando para o cuscuz por um segundo. Depois para mim. Mãe, a gente veio aqui para resolver uma situação séria. Eu sei, eu disse. Come primeiro. Conversa séria com o estômago vazio fica mais séria do que precisa. A Ivanete não comeu. O Adriano comeu. A Luciana comeu devagar, olhando em volta com aquela expressão de quem está vendo a casa pela primeira vez depois de tempo e está recalculando alguma coisa. Quando o café estava na segunda rodada, Gilmar colocou o cotovelo na mesa. Vamos ao que interessa. Vamos, eu concordei. Abri a gaveta da cozinha. Estava sentada do lado dela de propósito e coloquei os 3 documentos na mesa. Escritura, extrato, combinado. Pode começar, eu disse. O Gilmar olhou para os 3 documentos na mesa. Olhou para mim, olhou para o Adriano. O Adriano pegou a escritura primeiro, jeito de advogado mesmo sem exercer, aquela busca automática pelo documento mais importante. Leu, colocou de volta. A casa está no nome dela, ele disse para o Gilmar em voz baixa. Como se eu não estivesse ouvindo, que era detalhe que ele tinha esquecido. Eu sei que está no nome dela, o Gilmar disse. O problema não é a propriedade, é a situação. Que situação? Eu perguntei. Ele me olhou. Mãe, você tem 87 anos. Você está recebendo pessoas que não conhece dentro de casa, assinando papel com estranhas, tomando decisão que... Que o quê? Ele parou. Termina a frase, Gilmar. Ele ficou em silêncio por um momento. Que a família não concordou. A família não foi consultada porque a família chegou aqui com o corretor antes de me consultar. Falei com aquela calma de fogão em temperatura certa, nem frio, nem queimando. Você veio com papel de compra sem me avisar. Eu resolvi minha situação sem te avisar. Tô errada? A Ivanete abriu a boca. Fechou. Dona Neuza. O Adriano falou com aquele tom de homem que está tentando encontrar terreno jurídico onde não há. O senhor da família tem preocupação legítima com a capacidade de... Com a minha capacidade, eu disse. Pode dizer direto. Ele ficou desconfortável. Com o bem-estar da senhora. Então olha para o extrato. Empurrei o papel na direção dele. Conta pagas, sobra no mês. Olha para o combinado. Empurrei o outro. Cada uma sabe o remédio da outra. Quem aciona quem em emergência, quem cozinha qual dia. Isso é incapacidade ou organização? Adriano olhou para os papéis. Não respondeu. Foi a Luciana quem falou. E foi o momento que eu não esperava. Mãe, eu acho que o Gilmar tem razão. A sala ficou em silêncio. Olhei para minha filha. 55 anos, cabelo preso, aquela expressão de filha que ficou longe tempo demais e que não sabe mais como ler a mãe de perto. Luciana, eu disse com cuidado, quando foi a última vez que você dormiu aqui? Ela desviou o olhar. Não tô perguntando para machucar. Tô perguntando por que você está concordando com uma versão da minha vida que você não viu. Pausei. O Gilmar te contou que eu estava mal. Você não veio ver se era verdade. Ela ficou olhando para o cuscuz que estava frio na mesa. Eu tô bem, eu disse. Tô melhor do que estava quando morava sozinha. E posso provar. Ou você pode ficar 2 dias e ver por você mesma. Silêncio. Foi então que a porta dos fundos abriu. A Dona Generosa entrou pela cozinha com aquela naturalidade de quem entra em casa que frequenta há 43 anos, sem bater, sem anunciar, com uma travessa de cocada na mão que ela tinha feito de manhã e que serviu de motivo para o que na verdade era a presença necessária. Bom dia a todos, ela disse, colocando a travessa na mesa. Vim trazer cocada que fiz cedo. Olhou para a roda. Não interrompo não. Fica à vontade. Puxou uma cadeira do canto e sentou. Não disse mais nada. Só ficou ali com aquela presença de vizinha de 43 anos que não precisa de palavra para dizer o que representa. O Gilmar a olhou. Olhou para mim. Mãe, essa é a Dona Generosa, eu disse. Vizinha do número 23.
Toma café comigo toda manhã de segunda faz 26 anos. Pausei. Ela também era estranha um dia. O Adriano pegou um pedaço de cocada. A Ivanete não. O Gilmar ficou olhando para os documentos na mesa, para Dona Fátima e a Zélia nas pontas, para Dona Generosa com a cocada, para mim. Mãe, eu precisava do dinheiro daqui, ele disse numa voz diferente. Não mais o argumento preparado, mas a verdade por baixo dele. A dívida tá me sufocando. Eu pensei que a venda resolvia. A venda resolvia a sua dívida com o meu endereço, eu disse. Não é a mesma coisa que resolver. Ele baixou os olhos. Quanto você deve? Eu perguntei. Quase 60 mil. E quanto você tem? 28. Então faltam 32. Fiquei olhando para o meu filho. 58 anos, o mesmo encolher de ombros do pai quando estava com vergonha, mas diferente do pai em não ter pedido diretamente. Por que você não me pediu? Ele levantou os olhos. Pedir o quê? Ajuda. Filho que precisa de ajuda pede para a mãe. Não vende a casa da mãe. Silêncio na cozinha. A Ivanete olhava para o lado. O Adriano olhava para o extrato. A Luciana olhava para mim com aquela expressão que eu estava começando a reconhecer. Não mais a filha que concordava com o irmão pelo telefone, mas a filha que estava vendo a mãe de perto pela primeira vez em muito tempo. Eu não tenho 32 mil, eu disse, para ser honesta antes de ser generosa. Tenho economia de anos que guardo para emergência. Tenho 20 mil que posso emprestar. Não dar, emprestar, com prazo e combinado escrito igual ao que assinei com essas mulheres. O Guilmar ficou me olhando. Você vai precisar resolver o resto, eu continuei. Mas 20 mil te dá fôlego para negociar com o fornecedor sem vender o que não é seu. Pausei. E em troca, você para de falar em vender minha casa. Silêncio longo. Mãe, ele disse, com uma voz que eu não ouvia nele faz muito tempo. A voz de quando ele tinha 10 anos e tinha feito alguma coisa errada e sabia disso. Eu errei. Errou, eu concordei. Mas não é o primeiro filho que erra e não vai ser o último. A Ivanete estava olhando para o marido com uma expressão que eu não conseguia ler direito. Não era raiva, não era alívio, era algo mais complicado, o tipo de expressão de mulher que passou anos empurrando uma situação e que de repente está vendo ela ser resolvida de um jeito que ela não planejou. O Adriano fechou os documentos, colocou em ordem na mesa. Do ponto de vista legal, ele disse com aquele tom de quem está encerrando a análise, não há nada a fazer aqui. A senhora está no pleno exercício dos seus direitos. Eu sei, eu disse. Ele assentiu. Pegou mais cocada. A Luciana ficou depois que o Gilmar e os outros foram embora. Ficou 2 dias. Dormiu no quarto que era dela. A Dona Fátima tinha se mudado para o quarto da Luciana, mas quando a Luciana avisou que ia vir, a Dona Fátima disse que dormia no sofá sem problema, que professora aposentada já dormiu em lugar pior. A Luciana ficou sem jeito, disse que não precisava. A Dona Fátima disse que precisava sim porque visita de filha tem quarto próprio. Na manhã do segundo dia, a Luciana tomou café com as 3 mulheres. Ficou ouvindo a Zélia contar sobre o Recife antigo dos anos 70. Não, a Zélia era de Feira de Santana. Contou sobre a Feira Livre do Centro nos anos 80, quando ela era moça e ia comprar tecido toda semana com a mãe. A Dona Fátima contou sobre os alunos difíceis que viraram os favoritos. Aquele paradoxo de sala de aula que todo professor conhece. Quando foi embora, a Luciana me abraçou na porta por mais tempo do que era costume. Mãe, ela disse baixinho, você está mais você do que eu lembrava. Tô, eu disse. Sempre estive. Você é que estava longe para ver. Ela foi embora com a mala pequena e aquela expressão de filha que está chegando em alguma conclusão que ainda não tem palavras, mas que está chegando. Naquela tarde, fui até o quintal. Sentei no banco de cimento em volta da mangueira do seu dito. O calor de agosto em Feira de Santana estava no pico, aquele sol que não negocia, mas embaixo da copa da mangueira de 53 anos, a sombra era boa e o ar era mais fresco. Seu dito, eu disse baixinho, pro mesmo jeito que falo com ele às vezes quando preciso, resolvemos. A mangueira balançou um galho com o vento que veio do norte. Tomei como resposta.
Em setembro, a Luciana apareceu sem data comemorativa. Não com mala de 2 dias, com mala de 4. O que significava que tinha planejado, que não era visita de impulso depois da reunião de agosto. Chegou numa sexta-feira de tarde com aquele ar de quem está chegando para ver de verdade, não para verificar. A dona Fátima e a Zélia estavam na varanda quando ela chegou. A Luciana cumprimentou as duas com aquela cordialidade de filha que está tentando entender o que a mãe construiu. Não mais com a estranheza de agosto, mas com uma atenção diferente. Naquela noite, sexta-feira, as 4 jantamos juntas. Moqueca de peixe que eu fiz porque era sexta e porque a Luciana não comia moqueca baiana faz quanto tempo eu não sabia. A dona Fátima ficou na cozinha ajudando sem ser pedida, do mesmo jeito que sempre fazia, e a Zélia desceu para o quintal buscar coentro fresco que ela tinha plantado num vaso depois que viu eu usando-o do mercado. A Luciana ficou parada na porta da cozinha por um momento, vendo a cena, a mãe no fogão a lenha, a dona Fátima mexendo no azeite de dendê, a Zélia voltando com o coentro na mão, com aquela expressão de quem está vendo alguma coisa que não sabia que estava faltando até ver. "Posso ajudar em alguma coisa?" ela perguntou. "Pode cortar o quiabo", eu disse, sem tirar os olhos do peixe. Ela cortou o quiabo. Em silêncio primeiro, depois a dona Fátima perguntou sobre Salvador, e a conversa foi chegando naquele jeito natural de cozinha que tem gente, aos pedaços, entre uma tarefa e outra, sem precisar sentar em volta de mesa para ter assunto. Jantamos bem. Ficamos na varanda depois. Às 4, com aquele calor de setembro em Feira de Santana, que já começava a ter uma umidade diferente, prenúncio das primeiras chuvas que vinham no fim do mês. "Mãe", a Luciana disse, numa hora em que a dona Fátima e a Zélia tinham ido buscar água dentro. "Me desculpa", olhei para ela, "por ter concordado com o Gilmar sem ter vindo ver." Ela ficou olhando para o quintal. "Por ter ficado longe tempo demais achando que ligar de domingo era suficiente." "Era o que você conseguia dar naquele momento", eu disse. "Não era o suficiente." "Não era", eu concordei. "Mas você está aqui agora. É diferente." Ela ficou quieta por um momento. "Como você aprendeu a fazer isso?" "O quê?" "Dizer a verdade sem machucar mais do que precisa." Pensei por um segundo. 28 anos de cozinha de restaurante popular. Quando você serve almoço para 200 pessoas por dia, aprende que verdade com veneno envenena todo mundo, não só quem você quer atingir. Verdade sem veneno vai para quem precisa e fica. Ela ficou olhando para a mangueira. "Você vai continuar vindo?" eu perguntei. "Vou", disse sem hesitar. "Vou vir mais." "Então vem quando quiser. Mas avisa antes, os quartos estão ocupados." Ela deu uma risada. A primeira risada dela desde que tinha chegado naquela semana, real e desarmada. "Já sei, fico no sofá. Tem cobertor no armário do corredor." Em outubro, a mensagem nova no grupo da igreja. Eu tinha ficado pensando nisso desde setembro, desde que a Luciana tinha ido embora diferente e desde que o padre Renato tinha me ligado de novo, dizendo que 2 mulheres da paróquia haviam me procurado depois de ver minha primeira mensagem e que estavam em situação parecida com a da dona Fátima e da Zélia. Mas os quartos estavam ocupados. Não tinha mais vaga na casa do 48. O que eu tinha era outra coisa. Sentei na minha cadeira com o bloco de papel de carta. Escrevi com aquela letra de cozinheira que não é letra de professora, mas é letra que não deixa dúvida sobre o que está escrito. Uma folha. Li 3 vezes. Era o que eu queria dizer. Fui ao mercadinho do seu Hélio. Não o seu Hélio do original que não era o meu. O meu era o seu Arnaldo, homem de uns 60 anos que tinha o mercadinho do bairro Brasília há 30 anos e que me conhecia de quando eu ainda trabalhava no restaurante e comprava mantimento na conta que pagava no fim do mês. "Seu Arnaldo", eu disse com o papel na mão. Ele olhou. "Dona Neuza, mais um cartaz?" "Mais um." Ele foi até o quadro de avisos. Cortiça velha ao lado do caixa. Anúncio de cachorro perdido. Serviço de dedetização, uma foto de criança de aniversário que alguém tinha colocado e ninguém tinha tirado. Pegou um espaço no meio, pregou o cartaz. O cartaz dizia: "Se seu filho trouxe corretor sem te avisar, ou sua filha ligou do telefone para resolver sua vida, me liga."
Tenho história para contar e café sempre pronto. O seu Arnaldo leu. Ficou em silêncio por um momento. Dona Neuza, ele disse, eu tenho uma sogra de 81 anos. Olhei para ele. Minha esposa quer colocar ela numa casa de repouso. Ela não quer ir. Ele me olhou com aquela seriedade de homem de bairro que fala sério quando fala. Posso dar o seu número para ela? Pode dar, eu disse. E deixe o cartaz onde todo mundo veja. Voltei para casa pelo calçamento do bairro Brasília. Feira de Santana de manhã cedo com aquela vida que eu conhecia faz 53 anos. O barulho da padaria, o ônibus dobrando a esquina, a criança com mochila grande correndo para o colégio, o calor de outubro que já tinha a umidade das primeiras chuvas misturada. Entrei pelo portão. A mangueira do seu dito no quintal com 53 anos de raiz. O fogão a lenha no canto da cozinha esperando ser acendido. Acendi. Antes de continuarmos, se você gosta de mensagens que tocam o coração sobre força, fé, família, recomeço e lições que a vida ensina, a equipe do canal preparou algo especial para você no WhatsApp. Uma companhia para quando o coração precisar. É só clicar no link no comentário fixado, que você vai receber uma mensagem gratuita direto no seu WhatsApp agora. Em outubro, a sogra do seu Arnaldo me ligou. Chamava Dona Nilde, 81 anos, voz firme de mulher que não está pedindo favor, está pedindo informação. Perguntou direto, como eu tinha conseguido. Não como eu tinha resistido, não como eu tinha sobrevivido, como eu tinha conseguido. Era a pergunta certa. Contei. Não de uma vez. Contei em partes, do jeito que conto aqui, porque a história que funciona precisa de sequência para fazer sentido. Contei do Gilmar com o papel do corretor, do grupo da igreja, da Dona Fátima e da Zélia, do combinado escrito, dos documentos na mesa no sábado de agosto. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Dona Neuza, ela disse, minha filha acha que eu preciso de cuidado especializado. Eu acho que preciso de companhia. Elas concordam que é diferente, mas discordam em qual das duas eu preciso. E você? Eu perguntei. Eu sei o que eu preciso. O problema é que não sei como conseguir. Você tem casa? Tenho. Quitada. Tem quartos sobrando? Tenho 2. Então você já tem o que precisa. O resto é organização. Ela ficou quieta por um momento. Você pode me ajudar a organizar? Fiquei olhando para o fogão a lenha do seu dito. Aceso, aquela chama baixa e constante de fogão que está em temperatura de trabalho, não de ignição, de uso. Pode vir tomar café, eu disse. Trago as meninas também. Ela veio na terça seguinte. Trouxe a filha. Mulher de uns 50 e tantos anos que chegou com aquela expressão de quem veio para resistir e que foi ficando mais quieta à medida que a conversa avançava. A Dona Fátima ficou com ela na sala, enquanto eu ficava com a Dona Nilde na cozinha. A Zélia fez café. Não foi reunião. Foi conversa de cozinha, que é o tipo de conversa que resolve coisa que reunião não resolve, porque reunião tem posição e cozinha tem café. Quando foram embora, a filha da Dona Nilde passou por mim na porta e disse, com aquela expressão de mulher que está recalculando coisa que achava que sabia, a senhora faz isso parecer simples. Não é simples, eu disse. É claro, são coisas diferentes. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois, obrigada. Nas semanas seguintes, mais 2 ligações chegaram pelo cartaz do seu Arnaldo. Uma mulher de 78 anos de Lagoa Grande que tinha visto o cartaz numa visita à sobrinha no bairro. Uma filha de 60 e poucos que estava procurando solução para a mãe e que, depois de conversar comigo, foi embora com outra perspectiva sobre o que procurar. Eu não tinha mais quarto, tinha experiência. E experiência, aprendi em 28 anos de cozinha de restaurante popular, é ingrediente que não acaba quando você usa, aumenta. Em novembro, o Gilmar veio sem Ivanete. Apareceu numa tarde de domingo sozinho, com uma vasilha de comida que a Ivanete tinha mandado. Frango ensopado, que era prato que ela sabia que eu gostava.
o que me disse que a Ivanete estava mandando recado através de comida, que é a linguagem que mulher baiana entende. Sentamos no quintal, embaixo da mangueira, no banco de cimento do seu dito. Mãe, ele disse, depois de um tempo em silêncio, quitei a dívida. Com um empréstimo meu e mais alguma coisa que você resolveu. Com um empréstimo seu e com uma negociação com o fornecedor que eu deveria ter feito antes de chegar aqui com papel de corretor. Ele olhou para o chão. Eu errei feio. Errou, eu concordei. Não tinha motivo para diminuir. Você errou também, ele disse olhando para mim. Fiquei quieta. O quê? Você nunca me disse que estava com dificuldade, que a casa estava ficando grande demais para uma pessoa, que estava sentindo falta de gente. Ele me olhou. Se você tivesse me dito, talvez eu tivesse ajudado de outro jeito antes de chegar no desespero. Fiquei olhando para o meu filho por um tempo longo. Ele tinha razão. Tinha razão de um jeito que eu não tinha esperado que ele fosse ter, e que era o tipo de razão que dói diferente porque vem de filho que cresceu. Tem razão, eu disse. Ele ficou em silêncio. Guardei para mim porque achei que filho não precisava saber que a mãe estava com dificuldade, eu disse. Erro de mãe que aprendeu a resolver as coisas sozinha e que esqueceu que resolver sozinha não é virtude quando tem gente que podia ajudar. Ficamos em silêncio por um tempo. Mãe e filho embaixo da mangueira do seu dito, com o calor de novembro em Feira de Santana, que já tinha as primeiras chuvas da estação misturadas no ar. Aquele cheiro específico de terra molhada, que é o cheiro de começo de coisas no semiárido baiano. Venho mais, ele disse. Vem quando quiser, eu disse. A casa está aberta. Ele assentiu. Ficou mais um tempo. Comemos o frango ensopado da Ivanete na varanda, os três. Eu, Gilmar, a dona Fátima que apareceu porque era domingo, e domingo era dia de almoço junto. A Zélia desceu do quarto com o crochê. A dona Generosa bateu na janela dos fundos às 3 da tarde, como sempre. A casa estava cheia. Naquela noite, depois que todo mundo tinha ido dormir, fui até a cozinha sozinha. Acendi o fogão a lenha do seu dito, não para cozinhar nada, só para ver a chama. Há 53 anos, esse fogão aquecia essa cozinha. Havia atravessado a viagem de Serrinha numa carroceria de caminhão. Havia visto o seu dito acender a primeira vez, e havia visto todos os acendimentos desde então. Havia ficado quando o seu dito foi, e ia continuar. Coloquei a mão perto da chama, não na chama, perto, aquele calor que não queima, mas aquece, que é o melhor tipo de calor que existe. Seu dito, eu disse baixinho. A casa ficou. A chama não respondeu, mas ficou acesa. Era o suficiente. 87 anos me ensinaram uma coisa sobre casa, que casa não é parede. É o que acontece dentro. Quando meu filho chegou com papel de corretor, achando que estava resolvendo o problema que ele estava tentando resolver não era a casa. Era a solidão que a casa escondia. A casa ficou. A solidão foi embora. Não porque alguém resolveu para mim, porque eu escrevi num papel de carta com letra grande e coloquei no mercadinho do bairro. Simples assim. E complicado assim. Que às vezes é o mesmo. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta nos comentários. Você conhece alguém que foi tratada como problema quando tinha solução própria? Ou você mesma já passou por isso? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hypar para não perder a próxima.